Caminhe comigo a partir de agora. Esse é o Mentoria de Vida e eu quero falar com você sobre guerra na mente, sobre coisas que destroem o nosso futuro sem que a gente consiga perceber o que está acontecendo, simplesmente porque nós não conseguimos ver. E se não conseguimos ver, então é um lugar extremamente perigoso. A nossa mente, ela conta histórias para nós que não são verdades e nos colocam de maneira fixa em realidades que nos afastam de Jesus, a ponto de deixarmos de crer, a ponto de perdermos as esperanças e de ficarmos amargos com a vida. Tudo aqui, nem sempre fora, sempre dentro. Eu quero que você entenda o que eu disse na primeira vez no Mentoria de Vida, que nós não somos mais um canal de YouTube, nós somos uma comunidade. Eu estou doando a minha vida, gastando a minha vida para poder servir a minha geração, e eu quero que você seja parte dessas pessoas. Nós crescemos juntos, amadurecemos juntos, e eu quero que a nossa caminhada seja cada vez mais sólida. Eu quero te convidar para fazer parte da nossa comunidade. Aqui na descrição do vídeo tem um link, é só você entrar na nossa comunidade, que lá você vai receber sempre a nossa mentoria de vida, os nossos conteúdos do YouTube, para poder servir você ainda mais, amadurecermos juntos, sermos um grupo que quando começarmos a orar por um propósito, vamos estremecer a nossa nação. Eu creio nisso. Eu creio num exército de influência. Então entra na nossa comunidade e eu vou te pedir um favor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, tem o Mentoria de Vida. Segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem no nosso canal do YouTube para você. E de segunda a sexta, no SBT, às 7 horas da manhã, você também tem o Bom Dia Esperança. Amém? Olha, só Jesus na nossa vida para dar conta. Mas agora, a gente vai falar sobre guerra na mente. A sua Bíblia, se você puder, abra ela. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações. Engraçado, porque quando o texto começa, me parece que a gente está olhando para fora. É a guerra com alguém de fora. Mas aqui o texto muda o alvo da guerra. E o alvo da guerra não é nenhum outro. O alvo da guerra é a própria mente nossa. Então olha que coisa. Destruindo imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu quero que você divida isso em 3 pontos. Olha, eu vou ler de maneira pausada. Destruindo imaginações. O que é imaginação? Imaginação é uma projeção de futuro que nós fazemos. Então a Bíblia está dizendo que essa nossa guerra, ela é para destruir imaginações, não é sonhos. É imaginações, projeção de futuro que a nossa mente faz, baseada na nossa realidade presente. Ok? Então eu vou ler de novo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Onde que estão as fortalezas? Na mente. Então você destrói as fortalezas, o que você vai encontrar? Imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. O que é altivez? Altivez é orgulho. Você sabe qual que é a coisa mais perigosa de alguém que vive milagres? O orgulho. Você sabe qual que é o maior inimigo de quem prospera? O orgulho. Você sabe qual que é o maior inimigo de alguém que dá muito certo na vida? O orgulho.
Porque quando nós começamos a pensar que o que somos é porque nós conseguimos, força do braço, porque nós merecemos, então o nosso coração se torna altivo e a nossa mente começa a acreditar que a gente não precisa mais de ajuda. E aqui começa a destruição. A Bíblia já diz que o orgulho precede a ruína. E quem escreveu isso foi quem exatamente viveu. Por conta do orgulho, começou a sua própria destruição. Mas daí por último, o que a Bíblia vai dizer é: levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Ele está dizendo o seguinte: olha, você precisa entender que a sua mente, então, não é qualquer objeto de uso para o seu corpo físico e para a sua história. É exatamente nesse lugar que repousa toda a sua trajetória e a sua decisão. A Bíblia vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o vosso coração. Só que o coração, que a Bíblia está dizendo aqui, é a mente. Porque coração não pensa, coração não constrói imaginação. O que constrói imaginação é a nossa mente. Então a Bíblia está dizendo, em outras palavras, sobre tudo que se deve guardar, guarde a vossa mente, porque dela procedem as saídas da vida. Então o que a gente entende? Olha, se tudo sai daqui, se essa fonte estiver contaminada, o que vai sair daqui vai sair contaminado. Correto? Eu estava vendo um vídeo hoje, por um acaso, briga de trânsito. O meu algoritmo é meio estranho. De vez em quando o meu algoritmo ele entra numa paranoia, que eu não sei se ele quer me seduzir a entrar por outro caminho. Eu não sei de fato o que acontece, mas ele vira um mix de gente estranha, com um acidente, briga de trânsito e... deixa pra lá. Tá bom, vou manter aqui a descrição. Minha esposa já falou: para de ser fofoqueiro, você fala demais. Tem mais fofoqueiro do que eu aqui. olha que coisa. Eu vi uma briga de trânsito, e nada é mais idiota do que uma briga de trânsito. E eu vi uma coisa que eu fiquei perplexo: um homem com uma criança dentro do carro, e um senhor de idade começou a perseguir ele. E o homem parava o carro, baixava o vidro e falava: vamos na mão nós dois, vamos na mão nós dois. E o cara que estava dirigindo falou assim: rapaz, eu tô com a minha filha aqui, tu é doido, não sei o que. E ele cortava a frente e disse: vamos, não sei o que, pá. E eu, meu Deus, eu não consigo sair do vídeo, porque eu sou curioso. Aí o cara falou assim: você tá com nível de testosterona muito alta, meu irmão, você é um machão, né, não sei o que. E a filha começou a chorar, dizendo: não, pai, para, pelo amor de Deus, vai embora, pai, vai embora. E aí eu começo a olhar para o ser humano e começo a ver: meu Deus, quando foi que a gente desligou o disjuntor a esse ponto? De colocar a vida dos outros em perigo, de ignorar que tem uma criança dentro do carro, de tentar resolver dessa maneira. A gente evoluiu quantos anos na vida para de repente voltar a ser gente imbecil desse ponto? Eu me lembro uma vez que eu estava vendo minha esposa. Eu sempre fui muito medroso para briga. Eu detesto briga, gosto de ver, mas entrar eu não gosto. Eu tenho medo de briga. Eu acho que eu não daria conta. Eu só briguei uma vez na vida. Mas eu me lembro de uma vez que estava eu e minha esposa, e a gente estava no carro, e nós tínhamos uma Saveiro 92 branquinha. Ela era, detalhes desnecessários, ela era podre no meio da cabine. Se colocasse uma carga, ela fazia assim, prá. Só um detalhe. E a gente estava indo para a casa dos meus pais, e parou um carro na minha frente. Eu vi assim, ó, bip, bip. Sabe aquela buzininha de advertência para a pessoa sair da frente? Irmão, desceu 2 brutamontes de dentro do carro. Eu, automaticamente, o que eu fiz? Eu não sou louco, não sou nada, irmão. Dei a ré e fui saindo. Pô, eu vou morrer do nada indo para a casa da minha mãe porque eu apertei a buzina. Bip. Então eu começo a perceber que alguma coisa está errado. E aí eu vou de um extremo a outro. Eu vou de um extremo a outro quando eu olho para alguém que desonra o pai. Quando eu começo a olhar para alguém que consegue ser, sabe, estúpido com a pessoa que dedica a vida para ela. Eu começo a ver gente destemperada na sua vida natural. Eu começo a ver tudo e eu começo a pensar: gente, isso tem alguma coisa errada no nosso tempo. O
que de repente levou a gente a um destempero tão grande que qualquer coisa rompe a nossa razão e a gente se torna animais? O que faz um pai abusar de uma criança, bater de maneira violenta? O que faz uma mulher? O que faz um homem que trai a esposa? O que está acontecendo com a nossa mente que de repente os valores foram embora e a gente do nada vira a chave e diz: quem eu sou? A loucura do nosso tempo é olhar para as pessoas e entender que às vezes nem ela mais lembra quem são, porque foram infectadas na sua mente, colocaram mentiras. E eu começo a ficar muito preocupado com a minha geração, porque eu começo a olhar para gente que ama Jesus, gosta das coisas de Jesus, vê os vídeos da mensagem, mas tem uma vida totalmente perdida. Que loucura é essa que a gente está vivendo? Que eu sei o que precisa ser feito, mas ignoro, coloco uma barreira, uma fortaleza na minha mente que diz: não, eu fazer não dá nada, eu posso continuar vivendo do jeito que eu quero, que está tudo certo. Sabe o que é isso? Não adianta ter toda a ciência do mundo se tiver uma fortaleza protegendo a nossa tomada de decisão. Por isso que a Bíblia está dizendo: a nossa batalha não é com as armas da carne, é contra as milícias da nossa mente. A gente precisa olhar para dentro de nós e precisamos do Espírito Santo de maneira urgente para nos convencer. Olha, sejamos sinceros, a gente ama Jesus, mas trai a esposa. A gente ama Jesus, mas é violento. A gente ama Jesus, mas é fofoqueiro. A gente ama Jesus, mas é adúltero. Que bagulho doido é esse aí que nós estamos vivendo? A gente diz que ama Jesus, mas não lê a Bíblia. A gente que diz que ama Jesus, mas não tem comunhão. A gente está aqui dizendo algo e vivendo outra realidade. Então essa batalha está aqui. Agora a questão é: então como que de repente, mesmo me alimentando de coisas boas, me tornei algo que não desejaria? É simples: dosagem das coisas. Isso é sobre dosagem. É sobre prioridade, é sobre alimento, é sobre o que você coloca mais em prioridade em relação às outras coisas. Sabe, o destempero do nosso tempo é porque, mesmo sabendo o que deve ser feito, somos dominados pelas intenções do nosso século. Nós somos imediatistas. Eu fico um pouco impressionado com algumas coisas, sabe? Casamentos que acabam com uma facilidade tão grande, pais que abandonam filhos. Aí você olha e diz: o que está acontecendo? E aí a palavra diz: o problema dessa turma está na mente, está aqui, ó. Eu poderia usar uma palavra até pesada. Eu acho que nós somos a geração mais doidinha que o mundo já viu, porque a gente é a geração com maior informação e com o pior resultado. A gente tem o ChatGPT, a gente tem toda a informação do mundo. Se você colocar no seu ChatGPT assim: a minha esposa, ela falou isso comigo, o que você faria no meu lugar? O ChatGPT vai te dar uma postura muito mais sábia do que a sua. Se você perguntar sobre Jesus para o ChatGPT, você vai perguntar assim: eu devo orar todo dia? E o ChatGPT vai te perguntar assim: se você é cristão, oração é o básico da sua fé. Se você perguntar assim: eu sou cristão, eu devo falar palavrão? Aí o ChatGPT vai dizer assim: com toda certeza não, porque é completamente contra os ensinamentos de Jesus. A nossa boca é como uma fonte que não sai 2 tipos de água. Da nossa fonte, da nossa boca só deve jorrar água doce. É o ChatGPT. Mas por que a gente então, mesmo sabendo o óbvio, escolhe o torpe? É simples, porque a nossa mente já está dominada, nossa mente já está sitiada. E aqui começa o problema que a gente precisa resolver. Na nossa mente já tem muitas vozes que foram plantadas, muitos padrões. Eu seja sincero, você acha mesmo que dá para ser amigo de ex? Então eu não tô doente então, né? Não, eu não estou achando assim: não, eu vou terminar com a minha esposa, ai, minha melhor amiga. Não, eu vou morrer, não quero ver mais.
Ai, maturidade. Não, irmão, isso não é maturidade. Isso é uma mentira que estão contando pra gente que está com um casamento pelo um fio, para dizer, eu também vou divorciar e vai dar tudo certo. O sangue de Jesus tem poder, meu lindo. Não existe isso. Não existe. Se você tomou uma decisão lá atrás, não adianta tentar criar pequenas decisões para mudar aquilo que você está fazendo errado. Não, mas agora não tem como dar certo aquilo que começa errado, meu lindo. É só um desabafo meu mesmo. Mas é só porque a gente está com tanta mentira colocado dentro da nossa cabeça que a gente está começando a achar que dá para fazer assim. Ai não, eu vou ser meu amigo. Ai Senhor, eu quero ser melhor. Eu prometi para mim que eu vou melhorar esse ano, mas eu não consigo não olhar para esse tempo e ficar assustado. Pergunta para o seu filho: ô filho, o que você acha do pai separar da mãe? Mas o pai e a mãe prometem, nós vamos continuar amigos. O teu filho vai dizer assim: mãe, não quero vocês amigos, eu quero vocês junto na nossa casa, lutando pela nossa família, passando por cima do orgulho, sabe, levantando a cabeça, vivendo. Eu quero que vocês fiquem juntos. Então, é só porque estão colocando mentiras na nossa cabeça, lindo. Como que a gente vence isso? Tira essas vozes de uma vez. Dá um reset na mente. Eu me lembro da época da faculdade que nós tivemos uma aula sobre os elementos da comunicação. Os elementos da comunicação são emissor, receptor, mensagem, código. Tá, vou melhorar. O emissor é o que fala, receptor é o que recebe, mensagem é o assunto, código é o idioma. Todos compreenderam? Então nós temos como servos de Jesus um emissor principal. A voz dele precisa ser a principal dentro de nós. Qual é o nome dele? Jesus. Vamos de novo, porque tudo que é ensaiado fica melhor. Qual é o nome dele? Uau. Então se ele é o emissor, a gente é o receptor. Quem é o receptor? Nós. Emissor, receptor. Então ele vai se comunicar conosco através de uma mensagem, nos enviará uma mensagem. A mensagem de Jesus, ela vem palavra. Tudo que está fora da palavra rejeita. Tudo que tentarem acrescentar aqui rejeita. Deus cumpre e vela pela sua palavra. Não dá para atualizar, não dá para dar upgrade, não dá para dar upsell. Tudo que a gente precisa na vida já foi escrito, está programado, e se você cumprir, não tem como dar errado. Ponto. Está tudo aqui. Palavra de Deus é a palavra de Deus e ponto. Agora, o código é o idioma que Deus se manifesta. E o código que Deus se manifesta é o da santidade. Deus é santo. Então não adianta achar que você vai ter uma vida totalmente perdida e vai ouvir Deus em todo lugar. Ai, porque Deus falou comigo. Sério? A vida toda perdida. Não, Deus fala comigo direto. Sério? Ai, porque Deus, olha, Deus fala comigo. Eu tava na boate. Sério? Caraca, mano. Irmão, eu não acredito que Deus não possa falar, mas tenho uma dificuldade de acreditar que Deus fala sempre. Às vezes é só a voz da nossa cabecinha nos enganando, dizendo: vai, de boa, faça tudo o que você quiser, assinado. Faça tudo que te deixa feliz. Nossa. Ai, Deus falou comigo que é para eu ir. Aí não deu. Pois é, eu acho que não era Deus que estava falando. Claro que não. Você está com a cabeça tão poluída de vozes, você já não sabe mais quando Deus está falando. Ou você só acredita que Deus está falando quando Ele concorda com você. Essa aqui eu vou ter que falar de novo. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ouvir a voz de Deus. A gente só não quer que Deus dê a opinião dele. A gente quer que a opinião de Deus seja igual à nossa. Se Deus falar o que a gente quer ouvir, a gente vai dizer: Deus falou comigo. Mas se Deus falar aquilo que a gente não quer ouvir, a gente vai ficar chateado, vai dizer que isso é coisa da cabeça, que não é Deus que está falando. Porque o que mais a gente quer não é a vontade de Deus expressa na sua voz, mas é a nossa opinião expressa na palavra dele. E isso a gente não vai encontrar, porque se a nossa vontade ela é totalmente contaminada pelos desejos do nosso tempo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é completamente diferente às vezes dos nossos anseios, mas diferente dos nossos anseios, que às vezes nos levam para a perdição, a vontade dele nos dá a vida eterna. Você entendeu? Bom, então é que eu preciso terminar agora.
tá vendo? Vocês acabaram de me ajudar com a última parte da mensagem, o ruído. Emissor, receptor, mensagem, código, ruído. Ruído não adianta ter emissor, ter mensagem, ter receptor, se no meio da conversa estiver cheio de... E às vezes é exatamente isso que nos afeta. A gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente está cheio de amigo que diz o contrário do que Deus quer para nós. A gente sabe o que precisa ser feito, mas ainda a gente tem hábitos que destroem a nossa vida com Deus. A gente sabe o que precisa ser feito, mas ainda a gente anda com as mesmas pessoas, fala as mesmas coisas, a gente ouve as mesmas músicas, a gente ainda vê os mesmos filmes, e a gente está querendo um resultado diferente, mas Deus está gritando do céu dizendo: eu tenho algo novo para você. Mas o ruído no meio está dizendo: não, 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 ouve a gente tem um atalho, a gente sabe o que é melhor para fazer. Então, meu lindo, não adianta. Se você quer viver algo novo, precisa resetar as vozes da sua mente. E quando eu digo vozes, é vozes do passado, vozes do presente, vozes que pensam saber sobre o seu futuro. Abaixa todas, diz: Deus, meu compromisso é contigo, meu compromisso é com o Senhor. E aí todo conselho inútil cai por terra. Toda palavra lançada contra você não tem mais poder sobre você, porque você destrói as fortalezas da sua mente. Você não deixa o orgulho subir para o coração. E aí a Bíblia diz: e você vai levar cativo todos os seus pensamentos a Jesus. Sabe o que é isso? Jesus, eu penso isso aqui. O que o Senhor acha? Aí a palavra de Deus vai vir sobre você. Nem sempre ela vai ser lógica, nem sempre ela vai concordar com você, nem sempre ela vai te apontar o caminho que você esperava, mas com toda certeza será muito melhor o futuro do que você programou. Será muito melhor do que você poderia imaginar, porque diferente da nossa mente, que é pouco criativa e vai no limite da existência, o pensamento de Deus não é limitado à existência. Ele é a eternidade resumida em palavras. Ele é o único que sabe sobre o nosso futuro e nos acessa no presente. Ter um Deus como o Deus que a gente tem é ter uma visão sobre o futuro segura, sabendo que o Deus que nos fala no presente já nos espera na estação que nos avisou. Eu queria que você fizesse uma análise daqui, do que você faz, do que você fala, do que você pensa. Porque não adianta, lindo, Deus tem coisas incríveis para todos nós. Deus não tem filhos preferidos, mas existem coisas que Deus vai gritar do céu e a gente não vai ouvir na terra, de tanto ruído que a gente tem na nossa mente. A nossa vida, ela é o tempo todo eliminar ruídos. Quando a gente jejua, a gente está eliminando ruídos. Quando eu vou para baixo de um pé de árvore, sento num banco para falar com Jesus, não é só para ouvir a voz dele, é para eliminar os ruídos da minha mente. Quando eu estou deitado na minha cama, eu coloco um louvor bem alto no meu ouvido, não é só porque eu quero ouvir a voz de Deus, é porque eu quero eliminar todo o ruído que me tira da presença dele. Quando eu abro a Bíblia e me aprofundo na leitura e fico travado num texto, não é só porque eu quero ouvir a voz de Deus, é porque eu quero eliminar toda a palavra que foi lançada de maneira equivocada sobre mim. Porque as minhas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. Termino dizendo para você minhas últimas experiências com Jesus. Eu estou no banho, e para que ninguém imagine nada, eu tomo banho de roupa, que ninguém pode falar isso, diz que a pessoa imagina, mas então já, pronto, é roupa comprida, manga longa. E eu estou aqui e pensamentos ruins começaram a vir sobre a minha cabeça. Medo sobre coisas que ainda não aconteceram, realidades que ainda não estão prontas, inseguranças minhas. E aí, irmão, de repente desceu um negócio do Espírito em mim, uma loucura. Eu coloquei a mão na minha cabeça assim, falei: eu te repreendo agora, inimigo. Já pensou se eu manifesto dentro do banho, irmão? Como que eu mesmo me repreendo? Irmão, eu comecei a orar com uma autoridade, falei: sai agora.
todo pensamento maligno, tudo aquilo que tenta roubar a paz do meu coração, Jesus, eu repreendo agora todo pensamento contrário, e o sangue de Jesus tem que fazer. Irmão, às vezes a gente vai ter que fazer papel de louco para tirar todo o ruído da nossa mente, porque quando a nossa mente está sem ruído, a voz de Deus tem acesso ao nosso coração de uma maneira extraordinária. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos sacode na cadeira hoje. Nossa mente não vai ser escravizada por pensamentos que não provêm de Ti. Nossa mente não vai ser escrava de nada aquilo que não proceda da Tua presença. Deus, no nome de Jesus, Pai, liberta nossa mente, não deixa a gente preso em sentimentos, em estações equivocadas, mas nos leva para o centro da Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Uma palavra diferente, uma palavra direta sobre um problema direto para ajudar você a direcionar coisas importantes da sua vida. Toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, você tem uma mentoria de vida. Segunda-feira, você sempre tem uma mensagem dos céus para você também, aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, curte esse vídeo. Quando você curte, você faz com que a mensagem vá mais longe. Então, curte, comenta, compartilha. E essa palavra eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E agora, eu quero te convidar também a fazer parte da nossa comunidade Mentoria de Vida. Lá na comunidade é um grupo de WhatsApp. Você vai ser lembrado de toda segunda, de toda quinta. Eu prometo que a gente não vai incomodar você, mas quando precisar, a gente vai ajudar você a ir mais longe, a edificar a sua vida, a você estar mais perto de Jesus. Amém? Então aqui na descrição do vídeo tem um link do grupo, é só você entrar e fique em paz. A gente não incomoda, a gente não fica mandando figurinha, bom dia, tá bom? Então entra no grupo. E agora eu quero convidar você a ir para a mensagem. Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 9, diz o seguinte: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Amém?
Veja comigo exatamente o que a gente leu. Olha o que o texto diz. O texto diz o seguinte: que nós fazemos os planos, mas é o Senhor que direciona os passos. Você acha que o fato de Deus direcionar os passos, isso faz com que a gente perca o direito de fazer o nosso planejamento? Sim ou não? Não? Bom. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim dele é a morte. Então veja, você está disposto a fazer um plano e descobrir que no fim o seu plano estava errado? Sim ou não? Tá vendo? Dá um pouquinho de dúvida, não dá? A gente já fica assim, será que vale a pena mesmo? Porque vai que dá errado. Vai que dá errado. Então não é melhor deixar que Deus planeje? Cuidado para não dar confusão agora. Cuidado. Será que não é melhor então a gente colocar tudo na mão de Deus e deixar Ele resolver todas as coisas? Um pouco dividido a votação. Alguém disse, vai, é isso aí mesmo. Deixa com o papi. Ele resolve. E alguém está dizendo, não, a gente tem que fazer planejamento. Então, deixa eu dizer para você o que o texto diz. Vamos de novo. Do homem são as preparações. Então fala para quem está perto de você. A tua parte é planejar. Mesmo que dê tudo errado no final. Complicado, não é? Porque nós estamos vivendo um tempo estranho. O tempo estranho que a gente está vivendo é o tempo de quem não se posiciona para aquilo que quer viver. O tempo que a gente está vivendo é um tempo assim, nossa, eu quero prosperar na vida, mas não faz nada. Eu quero casar. Mas não faz nada. Não se move, deita e fala, o Senhor vai mandar aqui. O Senhor vai mandar aqui, o Senhor vai mandar nada. Fala pro irmãozinho, vai mandar nada. Você vai ter que caçar, você vai ter que ir atrás, você vai ter que mandar uma mensagem no direct, você vai ter que se expor, você vai ter que passar vergonha. Fala, você vai ter que fazer. Deus não vai mandar nada. Fala, raio só cai do céu. Na vida a gente resolve criando planejamento. Não adianta, meu lindo, se você for apenas alguém que espera as coisas acontecerem, você não vai viver nada. A Bíblia diz que aquele que fica olhando o vento não irá colher absolutamente nada. Quem fica esperando não vai acontecer. Eu vou te falar uma parada que é uma coisa da minha cabeça talvez, mas eu me lembro que essa inquietação, ela nasceu dentro de mim no começo da vida. O começo da minha vida foi muito difícil. E quando eu digo muito difícil, por conta da minha casa, da minha família, eu ouvi muitas palavras de maldição durante muito tempo. Eu tinha um negócio comigo de que eu precisava provar para mim que tudo aquilo que eu ouvia era mentira. Mais do que saber que era mentira, eu queria ver com o meu olho que aquilo ali não tinha poder sobre mim. É uma coisa que parece engraçado para alguém, mas eu me lembro de coisas simples, como por exemplo, na tua casa não vai ter ar-condicionado. Sabe aquela parada? Eu vou ser mais claro. Um dia eu falei pro meu pai, por que você não coloca um ar-condicionado na nossa casa? E meu pai falou, a gente nunca vai ter ar-condicionado. E eu coloquei na minha cabeça, um dia... Eu falei assim, irmão, um dia eu vou ter uma casa e eu vou ter ar-condicionado na minha casa. E se der para colocar no banheiro, eu vou colocar no banheiro. Nem precisa, mas eu tava com esse negócio na cabeça. E esse é um negócio que Deus se agrada. Deus se agrada de gente inquieta. Deus se agrada de gente que se posiciona na vida. Deus se agrada com gente que se move, mesmo que tudo diga ao contrário. Eu vou te falar uma parada interessante. O nosso tempo é um tempo de pessoas que aparentemente estão esperando as coisas caírem do céu. Os homens não estão mais tão homens. A minha impressão é que aconteceu um problema na nossa genética. Os homens estranhos. Quem tem mais de 30
Você está em extinção, amado, valoriza o passe. Estou falando sério, minha linda, se você casou com 30 plus, valoriza. Esses homens aí, são os homens que pegaram o sol e não passavam protetor solar. Uns homens brutos. Fala amém, irmão, fala amém, me ajuda. Entendeu? Uns homens que sabem bater uma laje. Entendeu? É uns homens que sabem fazer um concreto. É uns homens que sabem fazer uma linha de tijolo no plumo. Entendeu? É uns homens que instalam pia. Entendeu? É uns homens. É macho. Meio perigoso. Os homens que você fala, eita, mexe não. Mas hoje você viu que tem uns homens. Nossa. Ah não, tem um marido de aluguel agora. Não, irmão, contrata os maridos de aluguel, mas você tem que pelo menos ter a noção do que está acontecendo lá, irmão. Você tem que saber pelo menos a chave Phillips o que é. A chave Phillips, não sei quem é o irmão Felipe. Você precisa saber de algumas coisas. Então o que eu estou falando para você é, me parece que a gente virou uma geração passiva, aonde está dependendo de todo mundo, aonde a gente está dependendo, porque tem que ter alguma coisa, porque tem que conspirar tudo a favor. Não, irmão, a gente tem que voltar a ser parte de uma geração que nada conspirava a favor e a gente lutava contra o vento contrário. A gente se levantava e dizia, não, eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu vou me levantar, eu vou me posicionar, eu vou fazer mesmo que não está dando certo para ninguém. Eu vou empreender, eu vou cuidar da minha casa, eu vou casar, eu vou ter filho. É coisa de posicionamento. Deus não vai mandar nada do céu para você. Então os homens nossos aqui, nossa galera aqui dos 30, talvez essa mensagem não é para vocês. Ou é? Porque tem uns 30 com ascendente em 23. Entendeu? E preciso ter trabalhado. Eu não estou falando agora só de homem, eu estou falando de mulheres também. De mulheres que foram engolidas por um discurso mentiroso, que perderam o sacerdócio da casa sobre os filhos, que perderam a essência feminina, que tentaram de uma maneira errada e se frustraram. E agora de repente me parece que a gente não está mais fazendo plano para o futuro, porque meio que tudo que acontecer está valendo. A gente vai vivendo, vai sobrevivendo, e parece que os nossos sonhos foram encurtados, e a gente vai perdendo a essência que torna a gente um caçador, que torna a gente alguém que se levanta e se posiciona. Como eu disse para você no começo, quando eu olho para a Bíblia, eu olho, por exemplo, Neemias. Deus chamou ele para dizer, Neemias, constrói os muros, reconstrói os muros. O que Neemias faz? Neemias faz um plano. Neemias chama a galera, cria uma estratégia, dá um prazo, vai para cima, resolve. A gente tem que ter pessoas que, Deus tem um plano para a gente? Tem, mas eu quero fazer o que é a minha parte. Eu vou fazer aquilo que está na minha disposição, eu vou bater a cabeça, eu vou correr, porque eu sei que Deus vai direcionar os meus passos, mas eu não vou ficar parado. Deus não direciona passo de quem está parado, Deus direciona os passos de quem está andando. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. Deus não direciona os passos daqueles que estão parados. Quem está parado, você vira para um lado, para o outro, mas não vai para lugar nenhum. Agora quem está andando, Deus direciona os passos. Deus vai aplumando a caminhada, Deus vai direcionando o destino, Deus vai apontando o futuro, e você vai caminhando, tropeçando e levantando. Você vai caminhando, sofrendo, mas se recuperando. E quando você vê, você está vivendo o centro da vontade de Deus, porque você não parou, você não desanimou, você não desistiu, você ergueu a cabeça e foi até o final. Ou seja, não adianta nada achar que Deus tem um plano extraordinário e ficar parado na vida que você vive. Está na hora de a gente ficar inquieto, está na hora de a gente se incomodar com a vida e dizer, eu quero alguma coisa melhor. E não é sobre sacrificar prioridades, é sobre se levantar como uma mulher e um homem de Deus que quer viver o maior plano de Deus para essa terra. É alguém que quer exercer governo e liderança sobre tudo e sobre toda a realidade construída. É levantar de verdade. E eu vou falar uma coisa para você, meu lindo. A gente precisa colocar isso no coração dos nossos filhos agora. Se você quer, constrói o caminho para chegar até o lugar. Se a gente dá tudo, se a gente fazer tudo, os nossos filhos não saberão o desafio de absolutamente nada. É importante cair de bicicleta, tira as rodinhas logo. É importante o raladinho, é importante passar dor de cabeça, é importante se frustrar. A gente está protegendo a geração que vem, que daqui a pouco vai estar tudo parado assim, entendendo? Vai fazer o quê? Não, irmão, levanta, sacode a poeira, não fica acomodado na vida que você está, não. Eu quero viver algo melhor, eu quero poder trabalhar mais rápido, eu quero ganhar tempo para os meus filhos, eu quero gerir meu tempo, e isso é posicionamento. Então não adianta, Deus tem um plano comigo, qual é? Não sei.
Não, Deus vai fazer. Vai fazer o quê? Não sei também. Você está fazendo o quê? Eu estou esperando, eu estou só aguardando. O maná vai cair do céu. Não, lindo, o maná caiu do céu só quando o povo estava perdido. Quando o povo chegou na terra prometida, eles tiveram que plantar, tiveram que esperar a colheita, tiveram que olhar para o céu para ver a estação perfeita para plantar. Não adianta. Se você quiser viver com a comida caindo do céu, se muda para o deserto. Mas eu não quero viver a vida toda no deserto não, meu lindo. Eu quero viver no centro da vontade de Deus. Eu quero ir para a terra prometida. E aí Deus está falando que é a terra prometida, então aprende a plantar rápido. Aprende a olhar as estações e tomar as decisões certas e sábias. E sabe por que eu estou falando isso para você? Porque é direcionamento, é inquietação, é colocar dentro de você um negócio assim, nossa, deixa eu olhar minha vida aqui. Mesmo carro há 20 anos, mesmo jeito de falar há 10, nunca mudou, ainda fala as mesmas coisas, problema, não evolui. Já viu, tem gente que não evolui? Você passa 10 anos, a pessoa ainda está no mesmo assunto, ela ainda está na mesma realidade, ela ainda está reclamando dos mesmos problemas, e para ela você diz, nossa, que vida boa. Não é boa nada, irmão, vida sofrida. E você acha que é bom, mas você está errado. Essa é uma vida estagnada. A gente não foi feito para estagnar. Quem estagna amolece e fica perdido no tempo. Sabe qual que é a coisa da nossa vida que a gente só descobre quando o tempo passa? É quando a gente olha para trás e a força e a energia que a gente tinha já não tem mais, e não dá mais tempo de tomar decisões ousadas que nos levariam para um outro nível. É quem deveria ter estudado na hora certa e não estudou. É quem deveria ter pedido demissão e corrido para outro trabalho e não correu. É quem deveria ter se posicionado e tomado uma decisão clara e não tomou a decisão. Então o tempo passou e disse, poxa, agora é tarde demais. É verdade, é tarde demais. E aí? Vai fazer o quê quando a vida passar? Vou falar um negócio que aconteceu comigo. Quando eu tinha 10 anos de idade, 9 anos de idade. Qual que é a idade que a gente vai para a quinta série? 10 anos? Bom, quando eu tinha 9 anos, então eu estava na quarta série e vi uma propaganda de televisão. O pau estava torando lá em casa, irmão. O pau estava torando, briga, confusão, palavra de maldição, só treta. E eu estou assistindo a propaganda eleitoral. Amém. E estou olhando que na minha cidade tinha um colégio que tinha ganhado um prêmio de melhor colégio municipal do Brasil. Isso eu acho que eu nunca contei na minha vida para ninguém. Pelo menos publicamente, para as pessoas, amigos perto, já contei. Foi para minha mãe, obviamente. Falei, mãe, tem um colégio na nossa cidade que ganhou como o melhor colégio público do Brasil, mãe. A minha mãe, com interesse maravilhoso. Deus mudou minha mãe, estou falando que Jesus já mudou o coraçãozinho dela. Mas ela falou, não vale a pena não. Mãe, é gratuito, mãe. Não, tem que ir lá, pegar a fila de madrugada e não sei o quê. Deu 1 milhão de desculpa e não foi. Irmão, eu dormi com aquele negócio atravessado na barriga aqui, ó. Eu estudava de manhã. Quando acabou a aula, eu falei, sabe de uma quê? Era final do ano, já dezembro. Peguei a bicicletinha e falei, eu vou lá no colégio. Era um colégio que dava uns 15 minutos de bicicleta da minha casa. Pá, bicicletinha, pá. Fui lá no colégio. Cheguei no colégio, o guarda, portão fechado, falou, tudo bom, menino? Tudo bem. O que você quer? Eu falei, vim estudar aqui. Aí o guarda falou, mas você é matriculado? Eu falei, não, quero me matricular. Ele falou, não, mas é a tua mãe que tem que fazer. Eu falei, pois é, minha mãe falou que se você quiser para eu dar um jeito. Minha mãe não falou nada disso, mas eu entendi. Isso é maravilhoso. Ela falou assim, sério? Eu falei, sério. Então calma aí que eu vou chamar a supervisora do colégio. Me lembro do nome dela, Dona Vânia. Dona Vânia, I love you. Dona Vânia veio. Oi moço, tudo bem? O que você quer? Quero estudar aqui. Ela falou, e a sua mãe? Pois é, minha mãe falou que se eu quiser para eu dar um jeito. A sua mãe falou isso para você? Falou. Então peraí, vem cá, a Dona Zeca, diretora do colégio. Irmão, no primeiro dia eu conheci a nata do colégio. Irmão, quem se posiciona arruma confusão, mas vive os milagres extraordinários. Eu posso dizer que no dia que eu entrei no colégio eu já estava na sala da diretora. Ou seja, parece que está dando errado, mas está dando certo. Irmão, eu estava na sala da diretora. A Dona Zeca olhou para mim, menino lindo. Irmão, eu demorei para crescer. Eu era baixinho, eu tive um estirão de crescimento com 14 para 15 anos. Então eu era um tisquinho, orelhudinho, a orelha já tinha o tamanho de agora, com a cabecinha desse tamanhinho. Eu acho que ela olhou para mim pelo tadinho dele. Esse menino deve apanhar muito. E aí ela olhou para mim e falou assim, mas como assim a sua mãe falou isso? Eu falei, minha mãe não quis vir. E eu quero estudar aqui. Ela falou, então a vaga é tua, não tem nem vaga. A gente vai dar uma vaga para você, mas primeiro dia de aula tua mãe tem que estar aqui.
Falei, eita, não sei se eu comemoro, o que eu faço? Irmão, fui para casa, não falei nada para minha mãe, falei só para minha mãe perto de começar as aulas. Falei, mãe, eu comecei e consegui a vaga no outro colégio. Só que tem um negócio, a mãe tem que ir junto no primeiro dia. Ah, que maravilha, minha mãe foi. Irmão, tava uma gangue esperando ela para brigar com ela na porta do colégio. Ela chegou, a diretora levou ela para dentro da sala e deu uma lição de moral eterna na minha mãe. Como que o teu filho quer trabalho, quer estudar num colégio melhor e sendo de graça a senhora não fez o mínimo? E aí, irmão, a culpa nunca foi da minha mãe. Só que o resultado de viver aquilo foi de alguém que não ficou inquieto. Então, lindo, a gente tem que caminhar, mas Deus é quem vai direcionar os nossos passos. É Deus que vai fazer as coisas acontecerem, entende? Mas se a gente não se posicionar, não acontece. Não acontece, não adianta. Você quer viver uma vida melhor, você vai ter que fazer algumas loucuras enquanto dá tempo. Você vai ter que planejar coisas e vai ter que tomar decisões ousadas. Não adianta. Se você quer viver uma vida comum, seja comum. Agora, se você quer viver o sobrenatural de Deus, você vai ter que se posicionar. Irmão, para acabar, minha mãe sem emprego, não sei quantos anos sem emprego. Minha mãe trabalhou no banco durante 10 anos. Eu tinha uma na minha memória, mamãe trabalha no banco. Fui com a minha mãe na Caixa Econômica, minha mãe reclamando no carro comigo, no carro não, na bicicleta, que não conseguia trabalho, que não sei o quê. E eu tô aqui na cabeça, eu vou fazer um negócio hoje então. Cheguei no banco com a minha mãe estava lá esperando no caixa, eu saí de perto dela e fui lá na mesa da gerente. Falei, oi senhora, tudo bem? Imagina, irmão, eu tinha 12 anos. Falei, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Pois é, minha mãe precisa de emprego. Eu tô falando uma coisa para você, eu tô dando um testemunho pessoal, e não é para mostrar, nossa, que garoto ousado. Não, irmão, que menino doido. Sem juízo, mas tem coisa que só vive com quem toma decisões ousadas e se posiciona para viver a vontade de Deus. Eu falei para ela, Etienne, era o nome dela, Etienne, dona Etienne. Eu falei, minha mãe, ela trabalhou em banco 10 anos já. Ela falou, sério? Só que aqui só entra concursado. Eu falei, sério, mas não tem algum tipo de vaga que dê para ela? Ela falou, olha, eu acho que abriu uma vaga na terceirizada do banco. Falei, pois então eu vou trazer o currículo da minha mãe. Irmão, fui na minha mãe e falei, mãe, consegui um trabalho para a mãe. Minha mãe falou assim, como assim? Falei, vem cá mãe, levei ela lá na mesa da Etienne. Falei, olha aqui ó, é a minha mãe. Essa mulher trabalha muito, sinistra. Isso aqui não erra a conta. Irmão, consegui um emprego para minha mãe num lugar totalmente, sabe, não foi feito para aquilo, não era aquele momento. Mas é só isso que eu quero que você entenda. A nossa geração precisa tomar um posicionamento para viver aquilo que Deus tem para a gente. Só vai ter testemunho daqui a um ano quem tomar uma decisão agora de dizer, vou fazer algo que eu nunca fiz. Vou me posicionar onde eu não me posicionei até então. Eu vou me mover em direção ao sobrenatural. O que você quer para a sua vida? Eu quero isso aqui. Então, constrói o caminho. Mesmo que no meio você vai dar ali com a cara com os burros na água. Mesmo que no meio você vai decidir que talvez você estava errado. Mas se você ficar parado, você não vai viver milagre nenhum. Eu vou falar uma coisa que parece doideira, mas é verdade. A gente só vê pessoas prosperarem. E essas pessoas que prosperam, elas nunca são normal. Não existe testemunho de gente que prosperou normal, lindo. Confia em mim. Gente que é muito... Eu vou falar uma coisa. Normalmente, os que mais dão certo não é a galera da primeira fileira. É a galera da quarta para a última. Entendeu? É a galera que está dando jeito. É aquele cara que saía da escola e ia trabalhar. É aquele que estava dando o seu jeito, estava fazendo coisa, estava plantando, estava tomando direção, estava apanhando de vez em quando, mas estava se movimentando para viver o sobrenatural. Eu não estou falando que o da primeira fileira não consegue. Eu só estou dizendo que, na verdade, a vida não é daqueles que aprendem mais, é aqueles que colocam em prática rápido aquilo que está aprendendo. Sempre tem uma história maluca por trás. Pode ver, irmão. Todo mundo que está vivendo algo extraordinário tem uma loucurinha por trás. Fez o que ninguém teve coragem. Pediu as contas na hora que ninguém era para pedir conta, entendeu? Se movimentou de um jeito diferente, orou com ousadia que ninguém tinha coragem. Só vive milagre quem olha no meio da tempestade de Jesus. Eu sei o que está aí mesmo? Aí Jesus, então me chama que eu vou contigo sobre as águas. Irmão, não era dia de andar sobre as águas, era dia de Jesus acalmar a tempestade. Mas quem entende que não dá para ficar parado, vive milagres que nunca ninguém viveu. E é
ponto, acabou, vou terminar. Jesus, obrigado porque o Senhor é maravilhoso, incrível, top, e o Senhor hoje está sacudindo a nossa estrutura, dizendo: quer viver algo diferente, começa a se direcionar em direção à minha voz, e viver aquilo que somente eu tenho para você. Mas se tiver parado, vai viver e morrer parado. Mas se você se levantar, se você se posicionar dizendo: eu não estou satisfeito, eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero ter mais vida com Deus, eu quero fazer coisas que ninguém fez, eu quero ir além da história, eu não quero ser uma história repetida do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô, eu quero viver uma história nova. E aí eu estou aqui dizendo para você, então, levanta da onde você está, sacode a poeira e sai andando pelo mundo, que Deus vai direcionar os teus passos e a vontade dele vai acontecer sobre você, em nome de Jesus. Amém.